Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai para a nossa aula 10 de Química Orgânica, que é a aula sobre petróleo, gás natural e carvão. Uns combustíveis muito importantes que nós temos hoje em dia que movem nossa sociedade. Então vamos começar falando um pouco sobre o petróleo. O petróleo, gente, é um combustível fóssil que é originado da decomposição da matéria orgânica, principalmente do fitoplâncton. E isso demora milhões de anos para acontecer. Ele é uma mistura de compostos orgânicos, principalmente hidrocarbonetos. Então, aqueles compostos que só tem carbono e hidrogênio que a gente aprendeu lá na aula de Química Orgânica. Volta lá se vocês não lembraram que é um hidrocarboneto, os tipos de hidrocarboneto. O petróleo ele é insolúvel em água, né, porque os hidrocarbonetos, como a gente viu, são apolares. Então, e ele também ele é menos denso do que a água. O que isso significa? Que se você misturar petróleo e água, ele vai ficar em cima da água. Por isso que a gente vê nas notícias, né, nos vazamentos de petróleo, aquelas manchas de petróleo que ficam no mar ali, que prejudicam muito, né, o ecossistema. Então lembra disso, desses vazamentos, né, que a gente vê nas notícias e que o petróleo é menos denso do que a água. Olha aqui um reservatório de petróleo. E o petróleo geralmente, gente, ocorre juntamente com o gás natural também. E o gás natural, ele é composto por principalmente metano, CH4 na composição. Então, olha aqui. Nós temos uma rocha porosa, água, camada de rocha impermeável e aqui, ó, a gente tem o gás natural, o petróleo e depois as outras camadas, né? Então, esses reservatórios de petróleo, eles são muito importantes para a nossa sociedade de hoje. É um recurso estratégico aí. Muitas guerras acontecem por conta disso, né? Isso lá na aula de História, de Geografia, vocês veem a tamanha importância que o petróleo tem na nossa sociedade de hoje. Aqui, ó, é, é um sistema, né, para tirar o petróleo do chão mesmo. Quando ele não ocorre no mar, né, que você tem que usar aquelas plataformas, você usa esse sistema aqui para bombear esse petróleo e conseguir extrair ele da superfície terrestre, do solo mesmo. Qual é a utilidade do petróleo, gente? Minha nossa, muitas, né? É uma fonte de energia essencial para a nossa sociedade. E além de energia, tem muitos e muitos derivados. Plásticos, borrachas, tintas, combustíveis, solventes cosméticos e um monte de outras coisas. Olha aqui, essa imagem aqui dá um exemplo, ó. Olha quanta coisa que vem do petróleo. Ó, o problema aqui que a gente viu, né, de polímeros, garrafa PET, muitas coisas são derivadas do petróleo. Por isso que é tão difícil, né, de tirar ele aí da nossa sociedade. Tem que ir fazendo uma coisa gradual, porque ele é muito utilizado tanto como energia quanto para produzir outros produtos, né? E, gente, depois que esse petróleo é extraído, ele passa por um primeiro processo, que é a decantação, para poder resíduos ali de sais e os resíduos que vêm junto com aquele petróleo bruto ir para o fundo, né, e serem removidos ali. Depois da decantação, ele vem aqui para esse refino. O que é o refino? Então você coloca o petróleo, vai ter uma fonte de calor aqui aquecendo isso a uma temperatura bem elevada, a 400 graus. E vai ter uma destilação fracionada. O que isso significa? Que vão sair frações ali de vapor em cada pedaço da coluna. Isso aqui, gente, essa coluna, industrialmente, ela é muito grande, ela tem vários metros, tá bom? Então vamos ver como é que funciona. Nas frações aqui de baixo vão saindo os que têm maior ponto de ebulição. Por quê? Porque eles não viram vapor tão facilmente. Então eles ficam ali no estado é, mais líquido e não viram vapor tão fácil. Por isso que eles saem mais aqui embaixo. Isso é importante, tá? A ordem que vai saindo esses compostos. Na, é, e mais para cima aqui, os que viram vapor facilmente, que tem ponto de ebulição baixo, saem mais para cima. Isso é muito importante. Então, lá em cima da coluna vão sair os compostos com menor ponto de ebulição. E aqui embaixo vão saindo os de maior ponto de ebulição. E percebam para que eles são utilizados. Então, essa fração que sai em 350 é utilizada como asfalto, depois o 335 óleos lubrificantes, óleo combustível, 270 óleo diesel, querosene, gasolina, produtos químicos e propano.
Essas frações aqui, gente, as de baixo, geralmente elas não têm tanto valor agregado. E aí você pode transformar, né, aumentar o rendimento disso aqui, transformar essas frações aqui de baixo em frações aqui de cima que tem um valor agregado maior, ou seja, valem mais dinheiro. E eu vou falar o que é isso no próximo slide, que é o processo que se chama cracking, ou craqueamento. Mas vamos falar aqui das frações primeiro. Então, no refino, ó, a gente obtém gás natural com ponto de ebulição menor que 20 lá em cima da coluna de destilação. Ó, quantos carbonos tem? 1, 2 carbonos. Lembra lá? Compostos com poucos carbonos interagem menos entre si pelas interações de Van der Waals. Então, eles têm um ponto de ebulição menor, têm interações menos efetivas. Vamos comparar com esses compostos aqui, ó. Ó, compostos de 20, óleo lubrificante, por exemplo, que sai lá embaixo da coluna. Compostos de 20 a 34 carbonos tem um ponto de ebulição muito mais alto, ó. É um líquido já. Por quê? Porque quanto maior o número de carbonos dessa cadeia, maior a superfície de contato que elas têm para interagir entre si. Então você vai ter um ponto de ebulição maior também, porque as interações de Van der Waals são mais efetivas entre as moléculas. Então aqui tem os vários tipos, né? Ó, gás natural, 1 a 2 carbonos usado para combustível para aquecimento, gás engarrafado também, éter de petróleo, ligroína ou nafta leve, benzina, ó, solvente orgânico, fabricação de tintas. E aqui tem vários outros exemplos, tá? Se vocês quiserem parar aí e dar uma lida, pode ler. E agora vamos falar do cracking. O que é o cracking? É o craqueamento do petróleo. Lembra disso, ó. O que é crack? É quando você quebra alguma coisa, crack. Você provoca um rompimento, uma quebra ali das moléculas. Ele é utilizado para aumentar, né, tira esse maior daqui, aumentar o rendimento das frações de maior valor agregado, como eu disse anteriormente. Então você vai aquecer as frações menos voláteis, que a gasolina, ou que os compostos ali que saem mais em cima da coluna. Então você aquece isso. Você vai fazer um processo de pirólise e hidrogenação catalítica para a formação de hidrocarbonetos menores. O que é uma pirólise? É a quebra de moléculas em altas temperaturas e ambiente anaeróbico, ou seja, sem oxigênio. E o que é a hidrogenação catalítica? Você vai usar um catalisador, que aqui é de níquel, vai fazer um aquecimento em meio de gás hidrogênio. As ligações duplas, as insaturações, elas se rompem e são inseridos um hidrogênio em cada carbono. Tá vendo? Então você passa de um composto insaturado para um composto saturado com a hidrogenação catalítica. Esses são os nomes que estavam aqui, né? Então, olha aqui um exemplo de craqueamento. Você tem o gasóleo parafínico. Olha quantos carbonos tem isso. 36 carbonos e 74 hidrogênios. Não tem muito valor agregado isso. Você pode fazer o cracking. Então, você vai transformar isso em isoctano C8H18, que é a gasolina majoritariamente, C3H8, que é o gás propano, e C4H10, que é o gás butano. Esses produtos aqui eles têm valor econômico bem maior do que esse daqui, por exemplo. Por isso que esse processo de craqueamento é feito. Então, recapitulando, craqueamento, lembra de crack, quebrou. Você vai quebrar moléculas grandes, de baixo valor agregado geralmente, e transformar em moléculas menores com maior valor agregado. E agora vamos falar sobre o carvão. A gente tem 4 tipos de carvão, gente. Tem o carvão mineral, que é aquele extraído dos minérios, né, que é chamado de natural também. Tem o carvão vegetal, o carvão animal, que é o carvão de osso, e o negro de fumo, que é a fuligem. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, o carvão mineral, gente, falando do primeiro tipo, ele é obtido da fossilização da madeira ao longo de milhões de anos. Aqui uma diferença, né? O carvão mineral vem da fossilização da madeira, enquanto o petróleo, principalmente lá do fitoplâncton, que são principalmente os animaizinhos, né? Então, ó, tipo de carvão mineral. A gente tem vários tipos de carvão mineral. Tem o turfa, que tem 60% em carbono, que é o C, que é o átomo de carbono. Tem o lignito, que tem 70% de carbono. O hulha, que tem 80% de carbono. E o antracito, que tem 98% de carbono. Então, tem esses vários tipos que podem se formar na natureza. Só que a gente vai dar destaque aqui para o hulha, que ele é muito utilizado e lucrativo, ele tem um valor econômico alto. E você pode fazer uma destilação seca desse hulha. Então vamos ver como é que funciona isso. Destilação seca, você vai aquecer
esse carvão mineral do tipo hulha a 1000 graus Celsius, e aí você vai obter muitos produtos com valor agregado interessante ali, economicamente viáveis, para você ganhar dinheiro com isso. Então tem aqui, ó, gás de hulha, que é uma mistura de hidrogênio, CH4, CO2 e etc., usada como fonte de hidrogênio. Consegue águas amoniacais também, que é uma solução de hidróxido de amônio e seus sais, reagindo com ácido sulfúrico, vai produzir o sulfato de amônio. E sulfato de amônio é o que, gente? Fertilizante. É muito importante também. Tem o alcatrão de hulha, que é um líquido oleoso, escuro e insolúvel em água, formado pela mistura de centenas de compostos orgânicos, principalmente aromáticos, fonte de compostos orgânicos aromáticos. E tem o carvão coque, que é o produto principal e é usado como redutor em metalurgia, siderurgia. Esse aqui é bem importante, que é esse carvão ele é usado para reduzir coisas, né, em processos de metalurgia. O carvão coque, que é resultante da destilação seca do hulha. Carvão vegetal agora, gente, ele vem da queima da madeira. Então você corta lá a madeirinha da floresta, queima esse carvão, pronto, você tem o carvão vegetal. Não precisa ficar esperando milhões de anos. Por isso que ele é renovável. Então você pode extrair e plantar de novo depois alguma árvore para compensar isso. Então, ó, quais são os usos? Também usado como combustível e carvão ativado. Esse combustível, gente, principalmente lá nas termoelétricas. O que acontece? Nas termoelétricas, eles queimam esse carvão, isso libera uma grande quantidade de energia, uma reação exotérmica, a gente vai ver nas próximas aulas o que é isso, e isso vai aquecer a água. Essa água vai ser usada para mover turbinas e gerar energia. São as usinas termoelétricas, ou seja, produzem eletricidade a partir do calor gerado. Então, são usinas que são ainda utilizadas, mas elas não são muito viáveis. Elas têm um funcionamento caro e não são ambientalmente amigáveis. Quando você queima o carvão, você vai liberar CO2, metano, gases do efeito estufa, gente. E isso é um problema grande, né? Então, é um fato a se pensar aí. E países que utilizam termoelétricas, principalmente, são os países subdesenvolvidos, ou então precisa de uma energia ali rápido, precisa instalar rápido uma indústria que tem uma demanda de energia. Mas isso já vem sendo substituído ao longo dos anos, né, pelas energias hidrelétricas, eólicas, que são muito melhores aí. E solar também. O solar está vendo, né, uma adesão maior, cada vez mais pesquisas, barateamento da energia solar. Então, isso também vai ser o futuro aí. E pontos a se pensar aqui, ó. De onde que ele é retirado? Geralmente, gente, isso aqui é tirado de matas virgens, né, de florestas que estão no seu estado original ali. E muitas vezes não replantam isso. Então é um problema muito grande, né? Porque você desmata, isso aqui provoca o desmatamento. E as condições de trabalho são muito precárias, tanto aqui no vegetal quanto lá no mineral, né? A gente vê, não sei se vocês já viram documentários sobre isso, né? Sobre as pessoas que trabalham extraindo esse carvão lá na mina. É um trabalho extremamente precário, insalubre, perigoso. Então é um ponto a se pensar aí também, né, gente? E tem tudo a ver com a aula de História e de Geografia. Vocês fiquem atentos também na aula de História e Geografia, que esses pontos vão se conectando. Agora vamos falar sobre o carvão animal. É um carvão que vem da calcinação de ossos de animais. O que é uma calcinação? É uma decomposição térmica. Então você vai aquecer numa temperatura muito alta o osso do animal, vai virar esse carvão de animal. E isso aqui, gente, é interessante porque esse carvão, ele é um subproduto da indústria de carnes, né? Então você faz o abate lá do animal para poder comer a carne e depois sobra os ossos. Esses ossos às vezes é usado para fazer gelatinas, que a gente come nas nossas casas, inclusive, ou então pode ser usado para fazer esse carvão animal. Então é um jeito de aproveitar um subproduto, transformar ele num produto viável economicamente, vender isso. Então os usos, ó, é usado como pigmento, pigmento de tintas mesmo para fazer tinta preta, adsorvente, tá? Os carvões têm essa propriedade, gente, eles são adsorventes, ou seja, eles conseguem adsorver ali, que é um processo superficial, a gente vai ver isso também, na superfície algumas moléculas. Então eles são usados para tratar a água, coisas bem interessantes. E também para clarificação do açúcar. O açúcar que a gente tem na nossa casa, aquele açúcar branquinho, não é branquinho daquele jeito não. Ele vem do melaço de cana, que é uma substância viscosa, escura, e vai passando por vários processos químicos que vão clareando esse açúcar e ficando o açúcar cristal que a gente conhece. Então é usado para clarificação do açúcar também
carvão animal. E pontos para pensar. Reaproveitamento de resíduos, como eu disse, um osso que antes era um resíduo, você transforma ele num carvão, que é um produto lucrativo que pode ser vendido. E a indústria de carnes, a questão da sustentabilidade, né? A indústria de carne, gente, no nosso país, ela é muito insustentável, não só no nosso país, no mundo, né? Para produzir 1 quilo de carne, por exemplo, você gasta muitos quilos de grãos, muitos litros de água, mais de 20 quilos de grão, mais ou menos, para produzir 1 quilinho de carne. Isso daria para alimentar muitas pessoas no nosso mundo. Então é um ponto para se pensar também a sustentabilidade, a redução aí do consumo de carne, né? A gente não precisa de tanta carne como a gente come atualmente. É um ponto para a gente refletir, pensar, estudar sobre. Outro tipo de carvão. Não mudei aqui em cima, mas é o carvão, é o negro de fumo, não é o animal agora, é o carvão negro de fumo que vem das combustões incompletas. É um pó finamente granulado, gente, é 99% de carbono, 99% de átomos de carbono, você imagina? Então ele tem esses usos também, ó, tintas, plásticos, condutores elétricos, pneus resistentes. Então adiciona no pneu isso para dar uma resistência maior para os pneus de carro, adsorvente também, então tem vários usos. Agora algumas questõezinhas para a gente fazer. Então vocês param aqui, questões bem atuais, hein? Então vocês param aqui e façam, né, questão 1, questão 2, agora o gabarito dessas questões. Não passem daqui sem ter feito as questões, por favor, hein? Olha lá o gabarito. A1 é A e A2 é AD. Vamos voltar agora, eu vou corrigir ela com vocês, tá bom? Então ele fala assim, não, ó. O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para a obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando produtos de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento, ó, o famoso aqui, o cracking que eu falei. O que ocorre nesse processo? Transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores? Sim, o cracking é isso, você vai transformar frações do petróleo em moléculas menores de maior valor agregado, que valem mais para você vender. Isso é o cracking. Então, resposta A. Reação de óxido-redução com transferência de elétrons entre as moléculas? Não, não é isso. A gente vai ver uma reação de óxido-redução nas próximas aulas, tá bom? Solubilização de frações do petróleo com utilização de diferentes solventes, isso aqui também não é, né? Nada a ver. Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas, também não é. E separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição. Não, isso aqui, né, é o processo de refino, que é uma destilação fracionada. Isso aqui acontece no refino, então não é também. Então, o cracking é a resposta A. 2. Então ele fala aqui, né? Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Então ele fala aqui, tá, vamos ver a pergunta. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, por quê? Então, ó, a fração 1 tem ponto de ebulição baixo. A fração 4, ó, o ponto de ebulição altíssimo. E por que isso ocorre em temperaturas mais elevadas? Eu falei aqui também, lembram? Suas densidades são maiores? Nada a ver com densidade, né? O número de ramificações é maior? Também não tem a ver. Sua solubilidade no petróleo é maior? Também não tem a ver. As forças intermoleculares são mais intensas? Opa! As forças são mais intensas. Quanto maior o número de carbonos na cadeia, maior a área de contato entre essas cadeias, maior as interações entre as cadeias e maior as forças intermoleculares. Por isso que elas têm um ponto de ebulição maior. As milhões de moléculas ali que tem naquela substância interagem mais quando a cadeia carbônica é maior assim, tem uma maior superfície de interação. Por isso que tem ponto de ebulição maior. É mais difícil delas saírem do estado líquido e irem para o estado gasoso, porque as interações delas são muito mais intensas. Então é a resposta D. As forças intermoleculares são mais intensas. E aí, o que me fala aqui? A cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Também não, nada a ver, né? Então, resposta D. Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Qualquer dúvida, ó,
o WhatsApp, o Facebook, tem os plantões também se vocês quiserem. E perguntem, tá bom? Não fiquem com dúvidas, por favor. É muito importante não ficar com dúvida, tá bom? Isso é realmente importante. A dúvida, ela pode te atrapalhar na hora lá do vestibular, né? Porque às vezes cai bem o que você está com dúvida, assim. É fatal, né? Muitas vezes. Então, se vocês ficaram com dúvida em algum ponto da aula, podem me perguntar. Manda lá no WhatsApp que eu respondo, tá bom? Bem tranquilo, rápido. Não tenham vergonha. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.